alunos do curso técnico em Química, pela EAD do IFP. Hoje nós vamos dar início à nossa última aula, a terceira aula da unidade 3, que tem como temas os principais processos de tratamento de indústrias químicas e os tratamentos de resíduos sólidos, levando em consideração seus processos físicos, químicos e biológicos. Bom, a grande diversidade das atividades industriais gera uma quantidade muito grande de efluentes industriais. E esses efluentes, eles podem vir a contaminar solo e águas. Com isso, em virtude da complexidade da composição desses efluentes industriais, faz-se necessários vários tipos de associações, ou seja, vários tipos de tratamento, antes deles serem lançados lá no corpo receptor. Com isso, esses efluentes, eles devem obedecer a alguns padrões de lançamentos, de acordo com a legislação vigente. Mas para a gente dar início à nossa aula, nós precisamos entender o conceito de efluente industrial. Esse conceito é regido pela norma brasileira, lá da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, número 9.800, de 1987, que diz que efluente industrial é o despejo líquido proveniente do estabelecimento industrial, compreendendo emanações de processo industrial, águas de refrigeração poluídas, águas pluviais e esgoto doméstico. Para que esse efluente ele seja lançado lá no corpo receptor, ele deve obedecer a algumas normas, alguns padrões estabelecidos pela legislação vigente. Então, nós vamos observar a resolução do CONAMA, do Conselho Nacional de Meio Ambiente, número 357 de 2005, que regulamenta os procedimentos para lançamentos de efluentes nos corpos de água, bem como define as concentrações máximas para o lançamento de algumas substâncias. A escolha do tipo de tratamento adequado para aquele efluente, ela deve levar em consideração alguns aspectos, como os custos de investimento e os custos operacionais, porque a indústria ela deve se adequar, ou seja, ela tem que ter tipo como se fosse uma estação de tratamento desse efluente, levando em consideração a energia requerida, os produtos químicos que vão ser utilizados, a mão de obra, a manutenção, controle analítico e geração de resíduos. Outro aspecto que deve ser considerado é a área disponível para a implantação do tratamento, se a indústria ela tem essa área disponibilizada. Clima, a legislação, porque o tratamento de efluentes, o seu lançamento, ele deve estar de acordo com a legislação vigente. A classe do corpo receptor, ou seja, esse efluente vai ser lançado em que tipo de corpo receptor? A proximidade de residências. Outro aspecto que deve ser levado em consideração é a direção de ventos, a estabilidade do terreno, a assistência técnica e o controle operacional. Bom, a água ela pode ser utilizada nas indústrias de diversas maneiras, como em lavagem de máquinas, de tubulações e pisos, em sistemas de resfriamento, nos geradores de vapor, no processo industrial, na incorporação ao produto, em vasos sanitários, resultando assim em um tipo de efluente. Bom, as indústrias químicas elas são muito variadas. Nós vamos detalhar a partir de agora as principais indústrias químicas e os seus principais processos de tratamento. Vamos começar pelas indústrias de tintas. Então, as indústrias de tintas, elas fabricam vários tipos de tintas, como as tintas gráficas para impressão em papéis, latas e outras, as tintas para revestimento internos e externos, à base de água ou à base de óleo, as tintas automotivas, industriais, navais, dentre muitos outros tipos. E seus efluentes, o efluente
gerados pelas essas indústrias de tintas, eles devem ser tratados por processos físicos, químicos e processos biológicos. E o objetivo do tratamento desse efluente gerado por essas indústrias de tintas é reduzir a carga orgânica presente nesse efluente, a carga tóxica que é associada e a concentração de metais pesados. Então, o primeiro tratamento utilizado nessas indústrias de tintas é o tratamento preliminar, onde ocorre o processo de equalização, que seria a mistura ou a homogeneização desse efluente. Logo após, esse efluente ele vai passar por um processo de tratamento primário, onde vai ocorrer o processo de clarificação por adição de coagulantes químicos ou a eletrocoagulação. Em seguida, ocorre o processo de sedimentação e, posteriormente, nós temos o tratamento secundário, onde pode ser utilizados os lodos ativados, que são processos biológicos anaeróbios. Então, esses são os principais processos utilizados no tratamento de efluentes de indústrias de tintas. A próxima indústria que nós iremos abordar são as indústrias têxteis. Então, essas indústrias, elas abrangem a produção dos fios sintéticos ou naturais beneficiados, a produção de tecidos ou produtos finais. Esses efluentes têxteis, eles têm uma infinidade de produtos químicos, dentre os quais se destacam os corantes naturais e sintéticos. O objetivo dos processos de tratamento desses efluentes gerados por indústrias têxteis são clarificar esse efluente, reduzir a toxicidade dos produtos químicos, a carga orgânica, os detergentes e a cor oriunda da mistura de corantes aplicados. Então, dentre os processos, os tratamentos utilizados, nós temos a coagulação, processo de coagulação, que tem o objetivo de reduzir a carga orgânica desse efluente. Já a floculação, ela vai promover a agregação de pequenas partículas em partículas maiores para, consequentemente, ser removida no processo de sedimentação ou decantação. E logo em seguida é realizado um tratamento anaeróbico, que é um tratamento biológico, onde é realizada a degradação desses corantes sem a presença de oxigênio. Outros tipos de tratamento que também podem ser utilizados no tratamento de efluentes têxteis são a fotocatálise, o tratamento com ozônio e a adsorção com carvão ativado. Uma outra indústria muito importante é a indústria petroquímica, onde os seus efluentes eles possuem resíduos de petróleo de diversas origens, seus derivados e produtos químicos que são utilizados lá no processo de refino e beneficiamento do petróleo. O próprio petróleo ele já gera vários poluentes, como os metais pesados, fenóis, hidrocarbonetos, dentre outros. E os objetivos de tratar esse efluente gerado pela indústria petroquímica é reduzir a carga orgânica presente nesse efluente, a toxicidade inerente, a carga oleosa, incluindo os óleos emulsionados e a presença de compostos nitrogenados, dentre outros objetivos. Então, na indústria petroquímica, o primeiro processo utilizado é o tratamento preliminar. Esse tratamento preliminar, ele visa a remoção de areia e a separação de água e de óleo. Em seguida, vem o tratamento secundário, onde são utilizados lagoas aeradas ou lodos ativados, ou seja, são processos biológicos, onde vai ocorrer a remoção de óleos emulsionados, metais pesados, sulfetos e compostos orgânicos tóxicos. Logo em seguida, vem o tratamento para remoção de metais pesados, que podem ser por oxidação, redução, precipitação e filtração.
Logo em seguida, vem o processo de remoção de compostos orgânicos, onde pode ser utilizado o strip com água, com ar ou vapor, a dissorção com carvão ativado, degradação por oxidação, troca iônica, osmose reversa e eletrodiálise. Em seguida, pode ser utilizado outros tipos de tratamento, como a neutralização, coagulação, floculação, flotação, decantação, biodegradação e clarificação desse efluente. Uma outra indústria são as indústrias farmacêuticas, onde esses efluentes eles são gerados a partir de indústrias de síntese ou de misturas, com detalhe para os efluentes de indústrias de síntese, que eles apresentam altas concentrações de matéria orgânica, sais e elevada toxicidade. Os processos de tratamento desses efluentes da indústria farmacêutica visa corrigir o pH, remover a carga orgânica e reduzir a coloração. Os efluentes com presença de antibióticos, eles necessitam ser neutralizados antes do processo biológico, ou seja, antes do tratamento biológico, pois podem afetar a eficiência do processo. E os principais processos utilizados na indústria farmacêutica são o tratamento primário, que visa a correção de pH, e o tratamento secundário, onde são utilizados os lodos ativados, que são processos biológicos para degradar algum tipo de matéria orgânica. Um outro tipo de efluente são aqueles provenientes da indústria de reciclagem de papéis. Então, esses efluentes, eles são gerados na produção de massa de papel e sua reciclagem, a partir de águas de lavagem das máquinas também. Esses efluentes, eles são totalmente reciclados. As formas de tratamento, é utilizado o tratamento primário, onde ocorre o processo de clarificação desse efluente. E pode também ser utilizado associados métodos físico-químicos, como, por exemplo, a flotação, para a remoção de fibras, sendo os efluentes e a massa de papel reusados no próprio processo industrial. Um outro efluente são os efluentes resultantes da indústria de galvanoplastia. Então, esses efluentes eles são gerados nas lavagens de peças após a imersão nos banhos. São efluentes tóxicos, fazendo-se necessário a remoção de metais pesados, cianetos e a correção do pH. Seus tipos de tratamento desses efluentes pode ser realizado o tratamento primário e o tratamento terciário, onde lá no tratamento primário são feitos, o objetivo é oxidar cianetos, a redução do cromo hexavalente e a precipitação de metais pesados. E no tratamento terciário é utilizado a resina de troca iônica, que é para remover aqueles íons indesejáveis presentes no efluente. O reuso da água na indústria proveniente do tratamento de efluentes, ela pode levar a vários benefícios, como, por exemplo, benefícios ambientais, econômicos e sociais, porque aquela indústria ela vai utilizar aquela água, vai tratar e reutilizar novamente no processo industrial. Dos benefícios ambientais dá-se pela redução do lançamento de efluentes industriais em corpos d'água, reduzindo consequentemente a poluição ambiental, o aumento da disponibilidade de águas para usos mais exigentes, até mesmo da própria indústria. Como benefício econômico, nós temos a conformidade com a legislação e requisitos comerciais, como o aumento da competitividade entre as indústrias e a redução nos custos de produção. Como benefícios sociais, nós temos o aumento da disponibilidade de água e a redução nos gastos com saneamento, porque aquela água ela vai ser tratada, vai ser reusada na indústria e, consequentemente, vai reduzir
questões como saneamento ambiental, porque ela não vai poluir lá as águas e solo. Bom, já com relação aos resíduos industriais, as principais atividades que influenciam na geração desses resíduos são o projeto de processo, em que os processos industriais eles podem ser projetados com o uso de tecnologias alternativas, sendo estas mais ou menos eficientes com produtos perigosos ou resíduos perigosos. Outra influência é a aquisição e armazenamento de matérias-primas, onde nós temos, com a utilização de matérias-primas puras, há uma melhor eficiência do processo de quantidade de resíduos gerados, e esses resíduos gerados, a quantidade é menor. Com relação a operações de produção, é realizada de forma eficiente e padronizada, evitando assim acidentes e rejeição de lotes com defeito, como consequência a uma diminuição da quantidade desses resíduos. Limpeza e manutenção de equipamentos, eles devem ser limpos de forma periódica, sendo que o processo de limpeza são removidos os lodos, as lamas, as escórias, poeiras, óleos e outros tipos de resíduos. E o derramamentos e vazamentos. Os líquidos que vazaram ou derramaram de seus contêineres devem ser recolhidos. Em muitos casos, os panos, estopas, a serragem e outros materiais absorventes, eles passam a fazer parte do próprio resíduo.